paz do Senhor Jesus a todos. Retornamos com mais uma abordagem da leitura diária. E hoje a leitura diária de quarta-feira, com o subtítulo: O exemplo da igreja em resistir à perseguição. Estaremos fazendo a leitura bíblica em Hebreus capítulo 12, o verso de número 3 e o verso de número 4, que diz assim a palavra de Deus: Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos, ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. Irmãos, antes de fazer essa abordagem, eu quero mais uma vez informar que a partir da próxima semana, nós, de 1º de abril, estaremos com uma nova lição, a lição de um novo trimestre, que o tema é Valores Cristãos, enfrentando as questões morais de nosso tempo, tá? Aqui está a revista, amém? Essa é a revista que nós estaremos estudando a partir de 1º de abril. O comentarista dessa lição é o pastor Douglas Batista. Pastor Douglas Batista, tá? Então eu faço menção para que os irmãos possam, a partir de 1º de abril, nós estaremos estudando ética cristã. O que é ética cristã, tá? Mas retornando aqui à abordagem de hoje, vamos comentar sobre o versículo de número 3 do capítulo 12 de Hebreus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. É interessante, irmãos, entender que o autor, nesse verso, ele tem nos exortado a considerar ou colocar em consideração cuidadosa aquilo que Jesus suportou e teve de enfrentar, né? O autor dá uma ideia de que deveríamos comparar a nossa vida com a vida de Jesus e analisar com firmeza tudo aquilo que Jesus suportou. Nós sabemos que Jesus, ele veio para cumprir não somente as profecias messiânicas, mas também para trazer a salvação para toda a humanidade. Foi através do sacrifício vicário, ou seja, substituto de Jesus, que nós temos a oportunidade, né, de sermos salvos. É através de Jesus que o homem pode ter a salvação. Então, após isso, ele veio, na verdade, para os seus. Porém, entretanto, os seus não o consideraram, os seus não quiseram entender ou atendê-lo como o Messias, né? Isso está em João capítulo 1, no versículo de número 11, que os seus não o receberam. Em vez disso, Jesus encontrou, foi descrença, né? Eles voluntariamente se opositaram a Jesus, foram opositores de Jesus. Jesus sofreu um ódio, né? Imagina um mundo que está mergulhado no pecado, um mundo que vive no pecado, e vem alguém tentando trazer ou colocar, informar que aquilo que eles estão fazendo está errado, contrário àquilo que a palavra de Deus ela fala, né? E Jesus, ele agia assim, a favor da vontade de Deus, fazendo aquilo que Deus mandava. Para a nossa reflexão, se Jesus sofreu uma oposição tão grandiosa como essa, nós, que somos seus seguidores, né, não compartilharíamos da mesma situação? É algo que tem que ficar para a nossa meditação. Será que nós não deveríamos ou sofreríamos ou sofreremos a mesma oposição do mundo para com as nossas vidas? Será? É algo que nós devemos pensar, algo que nós devemos analisar, porque João capítulo 17, versículo número 14, Jesus fazendo a sua oração, que é chamada por muitos estudiosos de oração sacerdotal, ele fala assim: dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou. Quem são esses? Esses somos nós. São os apóstolos do período, são os discípulos que ele estava dando e pregando o evangelho, e ele diz que o mundo os odiou. Mas odiaram por quê? Porque não são do mundo. Nós um dia fomos do mundo, como vai dizer em Efésios capítulo 2, porém
Jesus nos vivificou. Nós somos uma nova criatura, temos uma nova ideia, um novo pensamento, novas atitudes. E com isso, né, o mundo ele passou a nos odiar, assim como odiava a Jesus. Né? O versículo ele continua: assim como eu não sou do mundo. Então, nós que somos crentes, cristãos, seguidores de Cristo, nós devemos assim ser, entendendo que nós não somos desse mundo, mas que nós vivemos nesse mundo para ser sal da terra e luz desse mundo, né? Para que nós possamos ministrar a palavra para todos. Mas devemos entender e perguntar se nós somos verdadeiramente, estamos fora do mundo a ponto do mundo nos odiar, né? Ou se nós estamos compartilhando, nos conformando, nos amoldando na maneira que o mundo tem falado ou pregado. Porque quando você se amolda, quando você está em acordo com aquilo que o mundo prega, é muito difícil que ele vai te odiar. Podemos ver também que o escritor é um excelente pastor. Por quê, Rocha? Porque esse autor, ele está fazendo o que ele está falando, o que nós normalmente costumamos a fazer. A ideia deles é Salmo 121, assim nós podemos dizer, porque o Salmo 121, no primeiro verso, vai dizer: eleva os teus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Essa é a característica do crente. O crente, ele anda, ele corre a sua maratona, olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. O crente ele não pode ficar literalmente olhando para a situação dos outros irmãos, e sim os nossos olhos têm que estar sempre a favor em olhar a Cristo, né? Mas o autor sabe que o homem, ele automaticamente ele olha para outros irmãos e não para Cristo. E isso faz com que esse irmão ele venha cada vez mais a cair, a perder a sua convicção e a sua esperança naquele que é Cristo. Porque o teu irmão, ele é falho. O teu irmão, ele erra. O Roger, ele é falho. O Roger, ele erra. O Roger não tem a verdade absoluta. Agora, aquele que habita no Roger é a verdade absoluta. Então nós não devemos olhar para o irmão somente. Quando olhamos somente para os irmãos, os cristãos, nos causa cansaço e desânimo, porque nós somos imperfeitos. A própria Bíblia vai falar em Efésios capítulo 4, do versículo de número 11 até o número 12, se não me falha a memória, de 10 a 12, ele vai dizer que foram levantados pastores, apóstolos, evangelistas, missionários, os obreiros, eles foram levantados para quê? Para edificação, para aprimoramento, para que os santos fossem aperfeiçoados. Então, se o santo vai ser aperfeiçoado, ele não é perfeito. Então, nós devemos entender que o nosso olhar, a nossa visão, o nosso alvo tem que ser sempre olhar para Cristo. Amém, irmãos? Isso cansa espiritualmente, quando nós olhamos somente para os irmãos. Porém, quando olhamos para Cristo, as nossas forças são renovadas. Nossa força cristã é renovada e aumenta a nossa coragem. Tu estava desanimado, cansado, tentando desistir, pensando em parar, mediante as circunstâncias do mundo, e agora você tem uma mensagem de ânimo. Olhe para Jesus, porque quando você olha para Cristo, a sua vida, o seu cansaço ele é retirado e você é reforçado com coragem, com vigor, com ousadia, porque Cristo, ele sofreu por nós, e quando nós olhamos e entendemos isso, que ele sofreu por todos os homens que pecaminosos, e ele sofreu morte de cruz, né? Ele deve nos dar coragem, nos deu coragem, nos dá uma informação de não parar, de não retroceder. Assim nós devemos entender que quando nós analisamos os nossos enormes problemas, se tornam pequenos perante ao Jesus que nós servimos. Ele se torna mais fácil de suportar, nós teremos condição de não parar na caminhada, de não parar nessa corrida. Nós devemos sempre olhar para o alvo, e o nosso alvo ele é Jesus Cristo. Irmãos, não fique olhando, não pare para ficar analisando, ou até mesmo na introspecção, de analisar a vida do irmão, mas sim, irmãos, olhe para o autor e consumador da vossa fé, que é Jesus. Jesus Cristo, é Ele que vai lhe dar a convicção e a força para você chegar até o determinado lugar ao qual Ele deseja. E nós sabemos que esse lugar é a nossa salvação eterna em Cristo Jesus. O versículo de número 4, o autor,
ele faz uma modificação do esporte, podemos dizer assim, né? Até o momento nós estamos falando de corrida. E agora, o autor ele nos dá a entender que a metáfora ela muda. E nós podemos dizer que para os dias atuais resistindo até o sangue, como vai dizer ainda não resististe até o sangue, no versículo número 4, e dá uma ideia de boxe, né? Quando o boxeador tem alguns machucados no seu rosto devido à força que o seu opositor ele fez, abre ali uma lacuna e começa a se esvair sangue, e ele continua a lutar, ele não para, não porque houve essa abertura que ele para de lutar, né? Normalmente os juízes ele param por algum momento para que o boxeador possa ser medicado, porque não pode haver sangue. Mas nesse caso aqui, ele não para, ele não desiste da sua luta mediante somente uma abertura, uma lacuna que houve devido ao seu esporte. Porém, eles sofrem grandes golpes no rosto, né, como acabou de falar, o sangue desce muitas vezes pela sua face, sérios ferimentos que levam até a morte, mas eles não param de lutar. Assim deve ser a nossa luta contra o pecado, né? O pecado ele tem um grande poder misterioso, é um grande oponente da nossa vida espiritual, mas nós devemos resisti-lo, resistir ao pecado até a morte, se possível. Não paremos de lutar, porque a verdade, nós temos a certeza que quando a nossa corrida ela estiver chegando ao final, e nós seremos galardoados pelo Senhor Jesus Cristo. E esse galardão, o melhor que nós poderíamos receber é verdadeiramente a salvação, a vida eterna. Que essa tarde seja abençoada no nome de Jesus. E eu agradeço a minha oportunidade. Espero que os irmãos possam estar sendo edificados com a palavra de Deus. Fica na paz do Senhor Jesus.